estranho que o ministro Onyx, em vez de pedir que seja investigada a denúncia feita pelo deputado, peça que seja investigado o denunciante. Eu acho que a primeira medida, quando se faz uma denúncia de corrupção, é procurar verificar a procedência das informações. Então, me parece um comportamento muito suspeito do governo, somando-se a isso a demissão do ministro Ricardo Salles no dia de ontem. Todos sabíamos que o antiministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cairia, porque trata-se do pior ministro do Meio Ambiente da história do Brasil, com várias suspeitas de envolvimento em crimes, como recentemente denunciou o delegado da Polícia Federal, afastado pelo governo porque denunciou o ministro. Então, nós queremos registrar que essa demissão no dia de ontem, tudo indica que tenha sido uma manobra do governo, a escolha da data, não a demissão, para que o assunto não fosse a denúncia da Covaxin, que é uma denúncia gravíssima, mas sim a demissão do ministro. Então, tudo isso mostra um governo acuado, preocupado, tentando mudar de assunto, o que só reforça a nossa suspeita. Vamos ouvir o ministro da Justiça, vamos ouvir o ministro da Saúde e vamos ouvir os denunciantes, o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, para verificar a procedência dos fatos. Mas é preciso investigá-los e não tentar descartar a denúncia rapidamente, como fez o ministro Onyx, numa atitude que eu considero muito estranha. O senhor mencionou aí o ex-ministro Ricardo Salles. Quero aproveitar aqui a tua participação no All News para a gente falar um pouco sobre a saída dele, que também está aí no centro de uma investigação em relação a crimes ambientais. Agora há pouco também aqui no UOL a gente entrevistou a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o ex-presidente do INPE. Já já a gente vai trazer a fala dele, inclusive, aqui nessa edição. Os dois trataram Salles como antiministro do Meio Ambiente. Quero que o senhor avalie como é que a gente vai lembrar na história de Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, deputado. Eu diria que nós vamos lembrar dele como o maior inimigo da natureza, dos biomas brasileiros. Ele se dedicou, e eu disse isso a ele, na presença dele, nas ocasiões em que ele esteve na Câmara dos Deputados, Diego. Eu disse a ele, o senhor é uma pessoa inteligente, e ele é uma pessoa inteligente. É uma pessoa que tem formação, ou seja, teria todas as condições para ter sido um bom ministro do Meio Ambiente. Mas desde o começo da sua gestão, ele se dedicou a desmontar por dentro do Ministério toda a legislação e os órgãos de controle ambiental. Por quê? Porque ele, no fundo, olhava para o meio ambiente como um entrave para o desenvolvimento e se dedicou muito mais a garantir os interesses daqueles que querem a destruição ambiental, numa visão ultrapassada de que isso pode trazer benesses, riqueza, né? Por exemplo, uma visão atrasada de produção rural, como se o meio ambiente fosse um entrave para a produção rural. Sem proteção ambiental não há produção rural sustentável, porque o regime de chuvas muda e é muito mais difícil plantar e criar animais sem o regime de chuvas que nós temos no Brasil. Então, eu considero a gestão dele desastrosa, criminosa, e não tenho dúvida de que a luta para apurar os crimes de sua gestão prosseguirá na justiça. Mas eu tenho certeza de que o tempo vai fazer com que ele sinta a gravidade da sua atuação. Vai demorar um tempo, Diego, para que a gente consiga reconstruir o que ele destruiu. Porque, infelizmente, na vida pública, no Estado brasileiro e também até mesmo no ambiente privado, construir é trabalhoso, demora, exige esforço. E destruir é rápido. Desmontar, desfazer, atrapalhar é fácil. O difícil é construir. Ele foi um ministro que teve a sua gestão marcada pela destruição, pelo desmonte, pelo aparelhamento de órgãos ambientais para atender a interesses estranhos, que não o da proteção ambiental. E não bastasse todo o mal feito à natureza no Brasil, aos nossos biomas, à nossa fauna, à nossa flora, à nossa biodiversidade, ele também contribuiu para estragar a imagem do Brasil no exterior, o que é péssimo para os produtores rurais, para o agronegócio brasileiro que vive de exportações. Não é? Então, uma marca que foi construída com muito esforço pelo Brasil no cenário internacional, de que o Brasil
é uma potência ambiental, de que o Brasil é o país da natureza, dos biomas, da biodiversidade, da fauna, da flora da Amazônia, passou a ser visto como um país que ameaça a Amazônia, que ameaça a saúde mundial com essa pandemia descontrolada do coronavírus, graças aí sim diretamente ao presidente da República. No caso ambiental também, ele tem a participação dele, o presidente da República, mas a pandemia do coronavírus mais diretamente ligada ao Ministério da Saúde, evidentemente. Ou seja, o Ricardo Salles contribuiu para piorar muito a imagem do Brasil no mundo e, portanto, para prejudicar as nossas exportações, o nosso agronegócio e, sobretudo, o que é mais grave, a proteção aos biomas brasileiros.